Ô Vinícius Andrade, com um pouquinho mais de tempo para a gente comentar sobre como o jogo de hoje se desenhou. Foi um Cruzeiro com muitas mudanças, com muitas alterações em vários setores, inclusive, e vence o Fortaleza por 1-0. Queria aquela sua análise um pouco mais detalhada do que foi essa vitória contra o Fortaleza no Gigante da Pampulha, aí na cabine Itatiaia Fiat. Vinícius. Pois é, Cirilo, o Jardim, ele foi obrigado a fazer 3 mudanças. No gol, o Léo Aragão, na lateral esquerda, na ausência do Kaique, jogou o Cauã Prats e no comando de ataque. O Caio Jorge estava suspenso, jogou o Gabigol. Só que além dessas 3 mudanças, que elas já eram obrigatórias, o Jardim mudou também a lateral direita, entrou o Cauã Moraes na vaga do William e uma mudança no ataque. O Arroio na vaga do Wanderson. A mudança do Cauã Moraes, eu estou até curioso, né, para saber a justificativa. Para mim, tem muito a ver com a parte física, para o Cauã Moraes mais jovem, mais descansado, para fazer o corredor pela direita, apoiar e defender. Mas aí quem vai fazer essa análise e quem vai explicar sobre essa alteração é o Leonardo Jardim. E no ataque, para mim, fez muito sentido a entrada do Arroio desde o início e, de fato, fez efeito, porque o Arroio é um atacante com uma característica totalmente diferente em relação ao Wanderson. O Wanderson ajuda muito na recomposição. É um atacante que tem números ruins para um atacante, mas ele faz parte desse equilíbrio do time. Só que hoje a gente já imaginava uma proposta do Fortaleza mais defensiva. Então precisava de peças no ataque com maior capacidade de drible, de improviso, e não dava para ficar concentrado só no Matheus Pereira ou no Gabigol, porque se esses 2 jogadores fossem muito bem marcados, aí o Cruzeiro ficava com poucas alternativas. O Arroio, ele começou o jogo do lado direito, geralmente ele joga mais pela direita mesmo, e o Christian foi deslocado para o lado esquerdo. O Arroio não jogava rente à linha lateral, como aquele ponta clássico. Muitas vezes ele centralizava e aproximava com o Matheus Pereira e liberava o corredor para o Cauã Moraes apoiar. Só que aos 20 minutos, uma mudança, e eu acredito que foi ali uma determinação, né, do Leonardo Jardim, o Arroio inverteu com o Christian. E aí, justamente depois dessa inversão, o Arroio faz uma jogada pela esquerda, participação também do Matheus Pereira, e o Christian chega na área para finalizar. Então já surtiu efeito, né, essa mudança de posicionamento. Foi um Cruzeiro intenso, um Cruzeiro que tomou a iniciativa do jogo, como já era de se esperar, e sufocou o Fortaleza nos 20 primeiros minutos. Logo aos 2 minutos já criou uma grande chance, o Gabigol perdeu debaixo da trave e o gol saiu aos 21. Depois disso, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, mas não perdeu o controle. Foi um primeiro tempo controlado. O Fortaleza só foi chegar mesmo com perigo aos 45 da primeira etapa, que aí o Léo Aragão apareceu fazendo uma boa defesa depois da finalização do Lucas Sacha. E aí eu imaginei, né, que no segundo tempo o Cruzeiro voltaria com a mesma intensidade dos minutos iniciais do primeiro tempo, mas não foi isso que aconteceu. A segunda etapa, em termos de atuação, o Cruzeiro ficou devendo bastante. Um time que estava passando essa tensão, né, errando muitos passes. Hoje o Lucas Silva, ele bem abaixo. O Lucas Silva faz um campeonato fantástico, mas hoje foi uma partida abaixo, errando passes bobos. E não só o Lucas Silva, né? No sistema defensivo, o Cruzeiro na saída de bola também, com uma certa instabilidade, errando passes e desligado em alguns momentos do jogo. Fortaleza foi gostando da partida, o Palermo foi colocando atacantes, foi soltando o time, e o Fortaleza, ele esteve mais próximo no segundo tempo de empatar o jogo do que o Cruzeiro de ampliar o marcador. Mas é bem verdade que o Fortaleza esbarra, né, nas suas limitações. É um time que chegou para poder finalizar, mas peca bastante nesse arremate. A classificação, a tabela de classificação, ela explica bem o momento do Fortaleza. Mas, ô Cirilo, é lógico, o torcedor tem que comemorar muito, porque não é só a vitória de hoje, é o combo. É o Cruzeiro chegando à terceira, permanecendo, né, na terceira colocação, mas chegando a 56 pontos e deixando a turma de trás bem distante em termos de pontuação. Então, eu concordo com você, o Cruzeiro estará na Libertadores do próximo ano. Se acontecer um desastre nessa reta final do Brasileiro, o pior cenário possível, o Cruzeiro se classifica para a pré-Libertadores. E ainda assim, eu acho muito difícil. O Cruzeiro,
provavelmente estará direto na fase de grupos da Libertadores. Então a vitória de hoje tem que ser comemorada, ela foi suada, ela foi sofrida, valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho em si, especialmente no segundo tempo, mas o torcedor tem toda a razão de sair aqui feliz do Mineirão, porque o que interessa, que era somar 3 pontos, isso o Cruzeiro conseguiu. Bienal, ô Vinícius, para falar um cadinho mais dessas opções que marcaram presença pela primeira vez, você falou bastante do Arroio no primeiro tempo, acabou aí o elegendo como melhor em campo, né? 2 votos, você e o Pansieri votando, e por isso, na maioria, ele foi escolhido como o melhor em campo. Você acha que o Arroio deixa aí uma pulguinha atrás da orelha do treinador para, quem sabe, assumir num futuro próximo a titularidade, ou mantém a estrutura desde o começo do campeonato até o fim do campeonato, Vinícius? Cirilo, acho que vai depender muito da estratégia de cada partida, do nível do adversário. Um jogo em que pede um Cruzeiro mais ofensivo, um Cruzeiro mais criativo, eu acredito que o Arroio ele sai na frente em relação ao Wanderson. Porque é isso, o Arroio tem drible, o Arroio vai pra cima, o Wanderson tem força, tem velocidade, mas é um jogador que tecnicamente é inferior ao Arroio. Próxima rodada, por exemplo, um jogo contra o Palmeiras, fora de casa, aí eu já acho que o Wanderson sai na frente nessa disputa, porque é um Cruzeiro que provavelmente vai ter que se defender mais. O Palmeiras tem um nível hoje que não se compara ao Fortaleza, então pensando em equilíbrio do time, em um time com mais força defensiva, o Wanderson agrega mais. Por isso que eu acho que vai depender muito do adversário, vai depender muito do nível, né, técnico de cada partida. Mas, com certeza, o Arroio, eu acho que ganhou pontos hoje com o Jardim. Foi substituído no segundo tempo, porque também já tinha perdido intensidade. E aí, para mim, fez sentido também a entrada do Wanderson. O Cruzeiro precisava de arranque, o Cruzeiro precisava de puxar contra-ataque. O time estava muito preso, estava muito atrás. E não por estratégia, porque estava sendo empurrado mesmo pelo Fortaleza. Então o Arroio cansou, faltou intensidade para ele no segundo tempo, mas enquanto teve perna, para mim foi o destaque da partida. Vinícius Andrade, em nome da Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Ô Vinícius, das mudanças aí, o Cruzeiro teve 2 garotos nas laterais, né? Um que já estava integrado há mais tempo ao elenco, outro que foi contratado agora durante a temporada, o da direita, né? Os 2 Cauã jogando no jogo de hoje. Como é que você acha que a turma se comportou, hein, Vinícius? O Cauã Prates me impressiona muito pela personalidade e pela condição física. Com 17 anos, ele parece já um jogador de 25 anos, pronto. É impressionante. Mas ele oscilou, o que é normal, 17 anos. A gente não pode tirar isso da análise, né? Tem 17 anos, é um jogador de personalidade. É lógico que o Kaique está mais pronto que ele, o que é natural, o que é normal. O Kaique é jovem, mas 22 anos, né? Então é diferente de um atleta de 17 anos. No primeiro tempo, quando o Arroio jogava pela direita, o Cauã Prates, ele teve mais espaço para atacar pelo corredor esquerdo, porque quem fazia o lado esquerdo era o Christian, e o Christian não é um ponta. Então o Christian, muitas vezes, ele também jogava mais por dentro e liberava esse corredor pro Cauã Prates. E aí o Cauã Prates teve mais participações nesse período, e depois que o Arroio foi para a esquerda, o Cauã Prates, ele se tornou mais defensivo, né? Se limitou mais a defender, ajudar no sistema defensivo. E pelo lado direito, o Cauã Moraes também oscilou bastante. Eu gostei mais da partida do Cauã contra o Sport, no jogo em que o resultado foi péssimo, né? O Cruzeiro empatou com o Sport aqui no Mineirão, mas achei que ele foi até melhor. E hoje ele errou alguns passes, ele também falhou em alguns momentos na marcação, mas não foi uma atuação desastrosa. Teve bons e maus momentos. O que eu estou falando aqui, Cirilo, são de oscilações que são totalmente naturais para atletas de 19 e de 17 anos. O Cruzeiro tem as laterais, nas laterais, bons nomes consolidados, experientes, como é o caso do William e do Fagner, que já está fora há um bom tempo. O Kaique, apesar de jovem, já considero também um jogador consolidado. Para mim é o melhor lateral desse Campeonato Brasileiro. E aí tem nas reservas como opções 2 jovens, que tem muita margem de crescimento. Eu vejo que a contratação do Cauã Moraes foi um baita acerto do Cruzeiro. O Cruzeiro viu uma possibilidade, foi lá e tirou do Atlético Paranaense. Basta ver a reação da torcida do Atlético Paranaense, se gostou
ou não. Eles detestaram, né, a saída do Cauã Moraes, porque sabiam do potencial dele. E o Cauã Prates foi integrado aí a uma lista recente, né, entre os 60 jogadores, os 60 jovens mais promissores do mundo. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa, absoluta certeza, Vinícius Andrade. Boa noite, mister. Queria que você avaliasse o jogo de hoje, um resultado importante, uma vitória importante do Cruzeiro diante do seu torcedor. Com certeza, o jogo hoje foi uma vitória importante, uma vitória com muita transpiração e pouca inspiração. Primeira parte melhor, segunda parte menos bem, muitas vezes com passos errados que não é normal da equipa, mas acabou por ser o suficiente para vencer este adversário, um adversário que também está numa posição incómoda e faz sempre de cada jogo uma final, e nós conquistamos os 3 pontos, estamos satisfeitos com isso. Chamar a atenção que a equipa, depois de 2 dias só de recuperação, depois de jogar 50 minutos com 10 jogadores, o desgaste que teve no derby, tudo isso pagou a fatura, mas eu acredito que para a semana vamos estar muito melhor, depois de ter aqui 7 dias livres para recuperar e preparar a equipa. Mister, boa noite. Sobre o segundo tempo, o que você não gostou, que acha que dá para melhorar, que dá para corrigir, pensando aí nessa sequência final do campeonato, próximo jogo contra o Palmeiras, por exemplo? Não, o segundo tempo, como eu já disse, o cansaço, quando a equipa está cansada, a seguir a execução técnica não é a melhor, porque qualquer um de nós, mesmo no nosso trabalho, se estivermos cansados, não temos uma performance boa e os jogadores erraram muitos passos. Muitos deles jogadores que são extremamente importantes, como o Lucas, ele saiu mais cedo, ele normalmente não erra este tipo de passe, e o cansaço foi visível, mas o importante é conquistarmos mais 3 pontos e continuamos dentro daquilo que é o objetivo, que é importante. Jardim, o Cruzeiro tem tido dificuldades com os times que estão na parte de baixo da tabela, e quando estão pegando os times, né, do G6 para cima, inclusive os 2 primeiros, o Cruzeiro, por exemplo, nessa temporada não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate, agora vai pegar o Palmeiras, que é o atual líder da competição. Seria coincidência? Você nota isso também? Existe essa diferença, essa dificuldade que o Cruzeiro tem mais ali contra esses times que estão brigando para não cair, esses times que estão buscando alguma coisa na parte de baixo, para os times que estão brigando com o Cruzeiro também aí por vaga em Libertadores, os times que estão lá, né, o Flamengo hoje e o Palmeiras, que estão brigando diretamente pelo título brasileiro? As equipas estão no baixo da tabela, com certeza são equipas que às vezes fecham-se mais e a gente tem alguma dificuldade de entrar, mas ainda hoje o Fortaleza, nós fizemos 6 pontos contra o Fortaleza, não é? O Sport, que foi um jogo um pouco atípico, fizemos 4, por isso não temos perdido os jogos contra as equipas de baixo. Há uma coisa a realçar, e vocês podem não saber, estamos com 10 jogos na segunda volta. E nós fizemos estes mesmos 10 jogos na primeira volta, 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Vocês sabem quantos pontos fizemos na primeira volta? Então vou-vos dizer, fizemos 19 pontos. Ou 20 pontos. Eu tenho aqui, que eu até estive a fazer isso agora, enquanto vocês... É que a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Está aqui deste lado. Porra, este casaco também tem grandes bolsos. Aqui um papelinho. Olha, fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Nós estamos em déficitão, mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Isto, uma competição de pontos corridos, é a performance ao longo de 10 meses, não é? Ou 8 meses. Porque às vezes as pessoas, eu às vezes fico com a impressão que uma equipa ganha 3 jogos
já é melhor do que o Cruzeiro. Não, pô, mas isto é uma prova corrida de pontos. O Cruzeiro já fez no início mais pontos, agora tive uma fase de menos pontos, mas não interessa, o interesse é que temos 56 pontos e estão a acumular de pontos. Porque às vezes eu gosto que a crítica é fácil, sabe, 4 jogos, perdemos, não ganhamos. Porra, mas não ganhamos, mas já ganhamos antes. E houve equipas que ganharam nesse período, mas já tinham perdido antes e perderam agora. Por isso, o Cruzeiro, o campeonato corrido, é um campeonato de acumular pontos. Okay? Por isso, eu acho que não estamos assim tão mal. 20, 19, estamos mais ou menos daquilo que fizemos na primeira volta. Achei que em um dos bolsos ia tirar o cartão errado aí. Não, isso foi há 3 dias atrás. Mas vamos lá, para poder falar, Jardim, desse momento que vive o Cruzeiro, a gente vê a resposta dos jogadores, do elenco, desse calendário, o cansaço, né? Até o Caio, acho que foi o primeiro a sentir um pouco esse cansaço no intervalo do jogo contra o São Paulo, ele acaba saindo antes de ir para a seleção. Depois agora tem Wanderson, tem Christian, tem William também, acho que são alguns jogadores já cansados por conta disso. Tem algum trabalho já pensado agora, segunda quinzena de outubro, pensando na principal competição, na semifinal da Copa do Brasil, para que o Cruzeiro não possa chegar ainda mais cansado lá? O nosso cansaço normalmente vem com uma semana cheia e com 2 dias só de recuperação. Eu vou-vos dizer uma coisa, ganhamos o jogo top, mas existe necessidade de colocar o Cruzeiro a fazer um jogo 2 dias depois do derby? Existe necessidade? Ou existe necessidade de pôr o Fortaleza a fazer o jogo? Amanhã não há tempo para fazer o jogo? Porra. A gente põe em risco, põe em risco os jogadores. Por exemplo, isto noutras ligas é impossível existir. Para começar, o sindicato dos jogadores não deixava. Porquê que o Cruzeiro não jogou amanhã? Para recuperarem pelo menos 72 horas, 3 dias, eu falo para mim, mas também falo para a Fortaleza, não é? A gente coloca em risco a qualidade de jogo, a qualidade e o nível físico dos atletas, o risco de lesão. Porque toda a gente tem 2 equipas para trocar uns e meter outros. Okay? A grande parte dos elencos da primeira divisão do Brasil não tem 2 equipas. Então por que a gente queria? Agora estamos 6 dias, 7 dias sem fazer nada. Porra. Então não passávamos isto para amanhã. Pronto, mas essas decisões estão longe, mas isto como interfere naquilo que é o meu trabalho, e o meu trabalho é gerir jogadores, e o meu trabalho é pôr em risco. Eu, se fosse o sindicato de jogadores, não permitia estes jogos quando existe possibilidade de fazer jogos depois. Não permitia. Mas olha, a vida, eu não mando nada nisto, eu só estou aqui a dar uma opinião. Ô Jardim, boa noite. Boa noite. Você comparou aí o primeiro turno, ou primeira volta do Cruzeiro com o segundo turno. Diferentemente do primeiro turno, hoje você tem mais peças à disposição, com alguns reforços. Um exemplo, hoje o Arroio fez uma bela jogada e ajudou no gol do Christian. Dá para exigir um pouco mais em comparação ao primeiro turno, de resultados, talvez, mesmo que o campeonato seja difícil, por ter mais peças, dá para exigir um pouco mais do rendimento do Cruzeiro? Eu não sou da sua opinião. Nós não temos mais peças. Quais peças temos? Tivemos o Moraes, temos de fora o Wagner, com o pé partido, com a perna partida. O Wagner é um jogador que entrava e saía. Temos o Arroio, tínhamos o Henrique. O Henrique está fora também há algum tempo. Ok? E tínhamos mais um ou outro jogador que foram saindo, o Lautaro, o Rodriguinho, essa malta foi saindo. A gente não tem mais, porque a gente sofreu bastante, principalmente por estes 2 jogadores, que eram jogadores importantes na rotatividade da equipa, e a gente perdeu. A gente tem as jovens, como o Arroio, jovens como o Prates, como o Moraes, estes jovens que nós acreditamos, que eu vos disse que não eram jogadores para vir reforçar o elenco imediato, era para jogadores para irem sendo utilizados, para com certeza no próximo ano vão estar muito melhor e vão fazer parte do presente e do futuro do clube para serem ativos. Hoje em dia não é por acaso, tivemos aqui equipas internacionais, das melhores equipas da Europa, para observar os nossos jovens jogadores. Eu digo-vos isto, não preciso dizer qual é o clube, mas tive aqui equipas a observar os nossos... Sabem quando é que isto aconteceu? A última vez? Eu não me lembro aqui.
E não me lembro do Cruzeiro receber convites das melhores equipas do top mundial só para observar jovens jogadores. E este é o nosso trabalho. E outra coisa para acrescentar, que também é importante. O Cruzeiro foi campeão em 2014. Ok? Toda a malta que tem menos de 22 anos, ou 23 ou 24, não se lembra do Cruzeiro jogar no top 4 do futebol brasileiro. Okay? Eu tenho um menino meu vizinho, lá no Mónaco, quando eu vim para cá, ele disse-me assim: professor, mister, ele trata por mim, mister, você vai para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é uma equipa grande, eu nunca vi eles ficarem nos primeiros lugares. Eu disse: não, porque eles foram campeões 2013, 2014 e abaixo, eles eram uma equipa muito forte, mas a gente vai voltar a jogar para os primeiros lugares, porque esta miudagem ainda não veio. Por isso a gente tem que valorizar muito o que estamos a conseguir e querer não se fazer só este ano, para o próximo ano continuar, ser melhor, até que venham os troféus e venha aquilo que a gente pretende. Porque este é o nosso objetivo, colocar o Cruzeiro no top, e eu disse isto logo quando cheguei, no top do futebol brasileiro. E nós estamos a conseguir. E eu vejo às vezes umas criticazinhas para os jogadores, e não gosta, isto não gosta deste, não gosta daquele. A malta está-se sacrificando bastante. A malta está-se a sacrificar bastante. Porque a gente quer colocar o Cruzeiro noutro patamar que não teve nos últimos 10 anos, principalmente no futebol brasileiro. Você sabe qual foi a melhor classificação do Cruzeiro nos últimos 10 anos? 11 anos. Você não sabe. Não agora. Não teve no top 4. Foi um quinto, um oitavo, um décimo, cair para a segunda divisão e essas coisas todas e tal, que essas não contam nem sequer. Por isso é importante valorizar. É importante criticar. Quando temos que criticar, mas aquela crítica fácil, às vezes não é positiva. E esta malta está... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se nós conseguirmos o objetivo para o campeonato, se conseguirmos ter a vaga para o Libertadores, se conseguirmos ficar aqui no top 4, top 3, eu fico extremamente satisfeito. Eu fico satisfeito porque cumprimos um objetivo, que era o objetivo do clube, colocar na dimensão que ele o merece. Que o Cruzeiro merece e tem que estar no futuro sempre a este nível. Pronto, se isso vai ganhar, se não vai ganhar, isso é outra coisa, mas tem que estar a este nível. Não pode estar na parte de baixo da tabela classificativa. Jardim, boa noite, Guilherme Gonçalves da FAN, 91.7. Próximo final de semana, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. O senhor citou que a briga do Cruzeiro é por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Esse é o objetivo que está claro. Mas como o Cruzeiro se coloca para esse jogo do fim de semana que vem? Como alguém que ainda sonha, ainda que um pouquinho, com o título e vê o jogo como uma decisão? Ou essa é uma pressão do Palmeiras? O favoritismo está do lado de lá? A pressão de ser campeão está do lado de lá, por jogar até em casa? A nossa pressão é sempre a mesma. Tenho visto que tu acompanhas o Cruzeiro desde o início, não é? Desde a minha chegada, não é? A nossa pressão é sempre a mesma, é jogar para ganhar. A gente tem que jogar qualquer jogo para ganhar. A gente nunca pode jogar para outro resultado. Quem trabalha no Cruzeiro é com o Flamengo, é fora, é com o Palmeiras, é em casa. Tem que jogar para ganhar. Se o adversário for melhor, isso é outra coisa, mas a gente tem que dar o nosso melhor, e como demos com o Flamengo no Maracanã, foi igual. A nossa forma de jogar, o nosso ADN é esse. A gente não pode ir jogar ao Palmeiras e recear o adversário, não. A gente vai respeitar, que é um grande adversário, como eu já vos disse, está a fazer o melhor campeonato dos últimos anos, o recorde de pontos. Eu há dias vi, em 2019 foi o Jesus, o Flamengo, e eles estavam quase equiparados. Por isso é respeitar o adversário, mas respeitar a nós próprios, que é a nossa forma de jogar. Preparando a estratégia, preparando uma atitude forte, mas nunca esquecer que o jogo só se ganha dentro de campo. Ô Jardim, os jogos do Brasileirão são bem traiçoeiros, né? Às vezes um pequeno vacilo ali atrás pode acabar tirando pontos importantes. Te preocupa às vezes não sei se é excesso de confiança, de tocar a bola muito ali atrás, levar a bola para a área, às vezes está na lateral e traz ela para dentro, ou às vezes custa roubar uma bola e não rifa a bola. Isso te causa uma preocupação e aconteceu nesse final de jogo aqui com Fortaleza? Sim, para este final de jogo eu acho que, além dessas situações, nós somos uma equipa que às vezes em defesa baixa
de ataques pelas laterais, a gente tem algum equilíbrio, bom posicionamento, normalmente dentro da área, da primeira bola e da segunda bola. O que eu achei é que depois de ganharmos essas bolas não conseguimos segurar a bola, a gente estava na frente e perdíamos a bola com facilidade. Também com a característica dos jogadores, eu senti, por exemplo, que o Christian não era para tirar, mas o Christian fez-me sinal mister e eu rebentei porque ele correu como um louco no último jogo, no Clássico. Eu tive que manter, por exemplo, o Gabriel também já estava com dificuldades, o Mateias também já estava com muitas dificuldades e a gente não conseguia refrescar e segurar mais à frente. Ou seja, o Eduardo foi aquele ainda que tentou segurar mais a bola na frente, ter assim mais de agressividade. Pronto, mas o futebol é isto, o treinador às vezes planeia uma estratégia, mas chega ali, começa o lateral esquerdo com câimbras, o outro já não tem condição física e a gente tem que melhorar com o banco e corrigir aquelas coisas que estão a correr mal.